E logo após a morte, ressurreição e subida de Cristo aos céus, Gabriel afirma que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus vai citar parábola, e ele vai dizer o seguinte: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma via, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arredou-a a uns lavradores. Depois se azeitou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ainda enviou outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. O Evangelho de Mateus, no capítulo 21, aborda a parábola que Jesus citou. O Filho de Deus pronunciou que o reino de Deus será tirado dos construtores, isto é, dos sacerdotes e dos fariseus, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A parábola diz que quando se enviava os servos, isto é, os profetas, aos lavradores, com o objetivo de receberem os frutos, o que os lavradores faziam? O texto diz que os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. E quando foi enviado o filho, a saber, Jesus, aos lavradores, mataram o filho, dizendo: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E o que o dono da vinha fez? O dono da vinha matou os lavradores de forma horrível. E quem é o dono da vinha? O dono da vinha é o Senhor Deus. Observa-se que a expressão perecer horrivelmente trata-se da destruição do santuário terreno e da cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E quando a gente vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versos 1 ao 14, vai dizer o seguinte: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes convidados não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, dizendo: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus cita outra parábola acerca do reino dos céus. Jesus aborda o seguinte:
um rei, isto é, o Senhor Deus, que celebrou as bodas de seu filho, a saber, Jesus. Então enviou seus servos, que são os profetas, a chamar os convidados. Veja que esses primeiros convidados representam o povo de Israel. Perceba que os profetas foram chamar eles para as bodas, mas estes não quiseram vir. Deus enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Mas o que aconteceu? Os primeiros convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E por isso Deus, que é o rei, ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Observe o seguinte, meus irmãos. O que podemos perceber sobre essa parábola? Vemos que o reino de Deus foi comparado com um rei que representa o Senhor Deus, o qual celebrou as bodas de seu filho, que representa o seu Jesus, e mandou seus servos a chamar o primeiro grupo de convidados, que é o povo da primeira aliança, mas eles não aceitaram o convite dos servos, os profetas. Logo após isso, Deus enviou outros servos, mas os convidados não deram ouvidos, e alguns deles mataram os servos que trouxeram o chamado de Deus. E o que o rei fez? O rei ficou irado e mandou as suas tropas para matar os assassinos e incendiar a cidade. E por que o Senhor Jesus citou essas parábolas? O próprio Jesus, antes de ser morto, ele estava contando sobre o que aconteceria no ano 70, na destruição do templo. Analise que o Senhor Jesus afirma que matariam o filho do dono da vinha. E por causa disso, o dono da vinha ficaria irado e enviaria suas tropas para destruir os assassinos e a cidade de Jerusalém. Então, olhamos que toda essa ordem cronológica já estava profetizada. Enxergue que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento já havia sido anunciada a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. O reino de Deus foi tirado de homens como os principais sacerdotes e fariseus, pois mesmo eles que estavam na antiga aliança não creram em Cristo para serem conduzidos à nova aliança, e por isso foram cortados da boa oliveira que é o Israel espiritual. No lugar deles foram colocados os gentios da fé em Cristo, e por essa razão o reino de Deus foi dado aos gentios da fé em Cristo. Já os judeus que estavam na antiga aliança, mas foram conduzidos à nova aliança, permaneceram na boa oliveira, como diz Paulo na carta aos Romanos no capítulo 11. E nisso vemos o tempo da transição das alianças, onde homens que estavam na antiga aliança foram conduzidos à nova aliança em Cristo Jesus. Saibam que Tanto os judeus quanto os gentios da fé em Cristo são o Israel espiritual do Senhor. E por causa disso, devemos entender que o povo de Daniel, sobre o qual estão determinadas as 70 semanas, é a Igreja de Cristo. a destruição do templo e da cidade de Jerusalém aconteceu depois de 69 semanas, isto é, depois de 483 anos. E isto nos revela que existe um hiato de tempo entre a semana 69 e a semana 70. A semana 70 é a última semana de Daniel. E quanto tempo é esse intervalo? Esse intervalo é de aproximadamente 2000 anos. Perceba que a morte de Cristo, a destruição da cidade e do santuário, aconteceu no hiato de aproximadamente 2000 anos, que é antes da última semana, e não na última semana. E ainda, meus irmãos, não aconteceu a última semana de Daniel, mas só que ela vai vir ainda no futuro. A história aborda a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Dentre os historiadores da época, encontra-se Flávio Joséfo, o qual afirma o seguinte: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a quinta, a 10ª e a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª, da Síria, e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Tito era o líder do exército romano, meus irmãos, o qual destruiu a cidade e o templo, mas as legiões dele não eram todos romanos, porque a história fala sobre as legiões,
A maior parte do exército romano era formado por indivíduos do Oriente Médio. Neste exército tinha sírios, árabes e egípcios. Perceba que o historiador afirma que os árabes odiavam os judeus com o ódio habitual de vizinhos. Legiões destruíram o templo e a cidade de Jerusalém no ano 70. A profecia falada por Gabriel afirma que o povo de um príncipe que há de vir destruiria o templo e a cidade. E quem é esse príncipe? Esse príncipe, o qual aparece no versículo 26 de Daniel 9, não é o Senhor Jesus, mas é o anticristo. Perceba que Cristo é chamado de príncipe no verso 25 de Daniel capítulo 9, mas o príncipe que aparece no verso 26 é o anticristo. E por isso não devemos confundir isso para não criarmos enganos. Por meio da profecia de Naum, percebemos que o profeta diz que de Nínive virá o anticristo. O conselheiro viu. Nínive hoje é a atual Mossul, e em Daniel de capítulo 2, os árabes aparecem na palavra mistura do hebraico, ou seja, o anticristo, ele é árabe, o qual vem de Mossul, que fica no Oriente Médio. E quem foi o povo que destruiu o templo e a cidade? O povo o qual destruiu a cidade e o templo de Jerusalém são os árabes. Eles são o povo do anticristo.